Olá! A quantidade de 300 mil pessoas mortas pelo coronavírus foi confirmada há menos de um mês e o Brasil ruma para as 400 mil vidas perdidas. O clima de insatisfação cresce em todo o país. Movimentos populares e centrais sindicais se unem para exigir auxílio emergencial digno. E trabalhadores de serviços essenciais reivindicam prioridade na fila da vacinação. Você acompanha essas manifestações hoje no programa. E na entrevista central, falamos do adoecimento psíquico de professoras e professores durante a pandemia com a psicóloga Liana Esmeraldo. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. No Rio de Janeiro, o vereador Dr. Jairinho, sem partido, foi afastado da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal 10 dias depois de ser preso como principal suspeito da morte por espancamento do enteado de 4 anos, Henri do Borel. Dr. Jairinho é citado em um estudo da UERJ como liderança de grupos milicianos no Rio, assim como seu pai, o coronel aposentado da Polícia Militar, Jairo do Solidariedade. Quem conta mais é o repórter Afonso Bezerra. Nacional. Principal suspeito da morte do próprio enteado, o vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, pode ter relações históricas com as milícias. É o que aponta a pesquisa feita pelo Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e divulgada pelo jornal Brasil de Fato. A pesquisa ouviu moradores de comunidades controladas por grupos milicianos. O estudo revelou que Jairinho foi mencionado 5 vezes como chefe miliciano. O coordenador do estudo, Inácio Cano, explica a força dos indícios que associam Jairinho ao crime organizado. Evidentemente, isso não é prova penal, mas o indício era muito forte, porque o pai dele era muito mencionado, só atrás dos grandes milicianos conhecidos que foram condenados, né, como Natalino e Jerominho, e ele tinha a conexão de ser filho, mas também ele era mencionado em 5 ocasiões. Então, os indícios eram muito claros à época. Jairinho é acusado de matar o próprio enteado, o menino Henri do Borel, de apenas 4 anos de idade. Pesa contra ele outros crimes contra criança e adolescentes e agressões contra ex-companheiras. A Câmara do Rio de Janeiro já afastou Jairinho das atividades em 2 comissões na casa, entre elas a de ética, e aguarda até o 31º dia de ausência do parlamentar para analisar o afastamento do mandato. A presidenta da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da Câmara, Thaís Ferreira, do PSOL, defende que o Poder Legislativo não pode negligenciar este crime bárbaro contra uma criança. Acredito, na verdade, que seja uma necessidade para proteger, de fato, a dignidade de quem trabalha na Câmara, fazendo política para quem precisa de política. A gente sabe que a gente tem que ser amparada por uma justiça que não seja punitivista, mas no caso de um crime bárbaro como esse contra uma criança, e com todos os indícios, os inquéritos apontando, de fato, para o vereador Dr. Jairinho, é impossível que fiquemos parados. O vereador é herdeiro político do próprio pai, o coronel da polícia e deputado Jairo Souza Santos, e está no 5º mandato com atuação na zona oeste da cidade. E vamos falar de mobilização. A Federação Nacional dos Metroviários convocou paralisação da categoria nesta terça em campanha de reajuste salarial. Ações ocorreram nas principais estações de Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Na cidade carioca, os rodoviários da região metropolitana indicam paralisação na próxima segunda, dia 26. O objetivo é demandar a inclusão da categoria no calendário de grupos prioritários da vacinação. Já em São Paulo, um acordo de vacinação prioritária junto do governo estadual levou ao cancelamento da greve dos metroviários, prevista para esta terça-feira, dia 20. O acordo conquistado estabelece que trabalhadores dos metrôs e trens comecem a ser vacinados a partir de 11 de maio. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo também fecharam acordo, mas os detalhes ainda não foram divulgados.
O dia 20 também foi marcado por atos cobrando vacina, comida no prato e auxílio emergencial de R$ 600. Movimentos populares e centrais sindicais lançaram a hashtag Auxílio até o fim da pandemia para agregar as ações virtuais. O valor do benefício pago hoje não é suficiente para as famílias sobreviverem frente à crise, ao empobrecimento e ao encarecimento dos alimentos. Essa realidade fica evidente na reportagem de Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. A gente vive todos os dias pedindo ajuda de Deus, misericórdia, porque estamos vivendo à base de arrecadação de alimentos, cestas. O depoimento da Michele Barbosa, que é transista em São Paulo, reflete a realidade de milhões de brasileiros que vivem a incerteza econômica em meio à crise sanitária da Covid-19. Com a redução no valor do auxílio emergencial, as famílias têm sofrido com os impactos da ausência de políticas públicas que garantam a renda da população vulnerabilizada, como é o caso da Silvana Costa, da Bahia, que ficou desempregada em meio à pandemia. Ela relata que o valor do auxílio não compra nem os remédios do seu filho, que tem asma. Com o retorno, que a gente vai receber 375, ajuda, mas não supre totalmente as necessidades pelo fato do valor ser relativamente baixo. Porque para uma criança que tem mês que precisa comprar medicação, às vezes esse valor não vai suprir a necessidade de alimentação. As parcelas do novo auxílio emergencial começaram a ser pagas neste mês de abril, mas com valores que variam de R$ 150 a R$ 375, fica difícil manter as necessidades mais básicas, como é o caso da Aline Barbosa, do Rio Grande do Sul. Mãe solo de 4 crianças, ela relata que teve que cortar alimentos dentro de casa. Ontem mesmo eu fui no supermercado fazer umas compras, gastei em torno de R$ 320. E essas compras não vão durar o mês inteiro. E eu não comprei carne, não comprei verduras e nem frutas. Diante desse contexto, movimentos populares realizam nesta terça-feira, dia 20, o Dia Nacional de Luta e Conscientização, que reivindica o combate à fome e imunização contra a Covid-19, cobrando do governo políticas públicas que garantam segurança alimentar e vacinação para todas e todos. A qualidade da saúde mental também caiu durante a pandemia. O medo, o luto, a insegurança e a sobrecarga de trabalho são alguns dos fatores por trás do adoecimento psíquico. Professoras e professores tiveram de se adaptar às novas realidades educacionais sem suporte técnico e psicológico. Sobre isso, Jonatas Campos conversa com a psicóloga Liana Esmeraldo, da Universidade Federal do Cariri. Entrevista Central. Conosco a psicóloga Liana Esmeraldo. Ela é professora da Universidade Federal do Cariri, no Ceará, e é docente na área de saúde mental. Vai conversar conosco sobre o tema. Professora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. Professor, estamos há 1 ano no vai e volta das atividades presenciais nas escolas, acrescentando a tudo isso o medo de contrair a Covid-19 que acomete os professores. Como está, em sua avaliação, como está a saúde mental de professores e professoras? Esses desafios envolveram tanto a questão da reorganização do cotidiano, reorganização da vida, a integração, das atividades laborais com os afazeres domésticos, trazer o trabalho para dentro de casa, e ao mesmo tempo exigir a reorganização, também a questão do uso das tecnologias de informação e comunicação, que não fazia parte da vivência de muitos docentes. Então, assim, o que eu observei, o que eu vivi também enquanto docente, que todo esse aprendizado gerou muita ansiedade, gerou insegurança, gerou medo, E o que é que nós fizemos diante disso, Então, os professores, nós fomos atrás de estudar, aprender sobre as tecnologias, aprender a utilização dessas ferramentas online e
particularmente o ano de 2020, né, foi esse ano de aprendizagem. Agora eu começo a perceber assim, que tem diminuído mais a ansiedade, né, nós estamos num nível, digamos assim, mais aceitável. Mas o momento inicial foi de muito estresse, houve uma elevação de estresse, muito registro realmente assim, de ansiedade, sabe, de depressão. Uma pesquisa da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e antes da pandemia, inclusive, já indicava que professores são uma das categorias com mais alto índice da síndrome de burnout. E aí, eu aproveitar seu conhecimento para fazer duas perguntas em uma. A senhora poder para nos explicar, nos resumir o que é essa síndrome e como ela comete tanto a categoria. É um distúrbio psíquico provocado por estresse, né, relacionado às atividades laborais. Como se, de repente, aquilo que me importava, o trabalho, que eu tinha tanto apreço, tanta dedicação, né, fazia parte de mim, é como se a gente entrasse num processo de alienação, sabe? No sentido de, ele deixa de ter essa importância quando, diante da possibilidade, por exemplo, do retorno, né, vários professores começaram a falar sobre o medo, né? Esse medo de quem morava, né? Quem atuava como cuidador, né? De idosos, familiares, pais, mas então alguns colocavam muito o medo, o receio, né? Em relação a esse retorno. Outros colocavam também a preocupação, isso logo no início, com o uso das ferramentas, sabe? Isso gerou muito estresse em vários professores, o medo de não saber utilizar, de ser julgado pelo outro por não saber utilizar. Né? Então, assim, no campo da educação, trouxe insegurança, adoecimento, sofrimento às pessoas. Uma última pergunta, ainda sobre essa questão de aulas, professores, professoras e pandemia. Por que, professora, há tanta reclamação do cansaço com essas reuniões online, com as aulas online? Por que isso cansa tanto? Quem não imaginava, eu, por exemplo, não imaginava que o trabalho remoto, né, seria tão exaustivo. Então, com certeza tem a ver com aquilo que eu falei. O público entrando no privado, você ter que conciliar esses horários dentro de as atividades, integrar, né, essas duas áreas, casa e trabalho, dividir os espaços, por exemplo, os horários deixaram de ser definidos. Uma coisa é quando eu vou ao trabalho, saio de manhã para trabalhar, retorno 6 horas, então, me desliguei do trabalho, acabou. No caso do remoto, não. Esse trabalho continuava no WhatsApp, as pessoas trabalhavam finais de semana, não tinha aquela coisa, 18 horas terminou. Então, essa fadiga deu-se muito por isso. E a gente continua falando de educação, mas desde a perspectiva da literatura. No mês de abril são celebrados os dias do livro e do livro infantil, datas que reforçam a importância da leitura para o aprendizado e a autonomia. Na Parada Cultural de hoje, Rafael Chagas, da Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, fala mais sobre isso. Vamos conferir. Parada Cultural. Olá, tudo bem? Quem fala é Rafael Chagas, eu sou superintendente de marketing e vendas da Companhia Editora de Pernambuco, CEP, e vim falar aqui para vocês da campanha do mês do livro que a CEP Editora está promovendo agora em abril, né? Que tem 2 datas super importantes para esse produto cultural tão relevante para a nossa sociedade. A gente agora em abril, em comemoração ao Dia do Livro e ao Dia Nacional do Livro Infantil, a gente disponibilizou 10 títulos de e-book gratuitamente para toda a população que queira conhecer nossos títulos. Fique à vontade e leia com todo o empenho do mundo. Você pode baixar esses 10 livros na sua plataforma de e-book favorita, então Amazon, Kobo, enfim, qualquer um que você utilize, e baixar gratuitamente. A gente está disponibilizando títulos como A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, que é um grande clássico da literatura brasileira, e outros títulos de poesia, de romance. A gente tem Jogo de Cena, de Andréa Nunes, que venceu um prêmio de melhor romance policial, se eu não me engano. E é isso. Espero que vocês curtam bastante a leitura, aproveitem essa ação para ficar em casa, ler com tranquilidade, e é isso. Aproveitem. O programa de hoje vai terminando. Para ficar por dentro dos nossos conteúdos, acesse o nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil. Eu fico por aqui. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.